Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 174. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Reis, capítulo 5, também Oséias, capítulos de 1 a 3, além do Salmo 100 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Reis, capítulo 5. Naamã, general do exército do rei da Síria, gozava de grande prestígio diante de seu amo, e era muito considerado, porque por meio dele o Senhor salvou a Síria. Era um homem valente, mas leproso. Ora, tendo os sírios feito uma incursão no território de Israel, levaram consigo uma jovem, a qual ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: Ah, se meu amo fosse ter com o profeta que reside em Samaria, ele o curaria da lepra. Ouvindo isso, Naamã foi e contou ao seu soberano o que dissera a jovem israelita. O rei da Síria respondeu-lhe: Vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu com 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes de festa. Levou ao rei de Israel uma carta concebida nestes termos: Ao receberes esta carta, saberás que te mando Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido a missiva, o rei de Israel rasgou as vestes e exclamou: Sou eu, porventura, um Deus que possa dar a morte ou a vida, para que esse me mande dizer que cure um homem da lepra? Vede bem que ele anda buscando pretextos contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei tinha rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: Por que rasgaste as tuas vestes? Que ele venha a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Naamã veio com seu carro e seus cavalos, e parou à porta de Eliseu. Este mandou-lhe dizer por um mensageiro: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne ficará limpa. Naamã se foi, despeitado, dizendo: Eu pensava que ele viria em pessoa e, diante de mim, invocaria o Senhor, seu Deus, poria a mão no lugar afetado e me curaria da lepra. Porventura os rios de Damasco, o Abana e o Farfar, não são melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar limpo? E, voltando-se, retirou-se encolerizado. Mas seus servos, aproximando-se dele, disseram-lhe: Meu pai, mesmo que o profeta te tivesse ordenado algo difícil, não deverias fazer? Quanto mais agora que ele te disse: Lava-te e serás curado. Naamã desceu ao Jordão e banhou-se ali 7 vezes, como lhe ordenara o homem de Deus, e sua carne tornou-se tenra como a de uma criança. Voltando então para o homem de Deus, com toda a sua comitiva, entrou, apresentou-se diante dele e disse: Reconheço que não há outro Deus em toda a terra, senão o de Israel. Aceita este presente do teu servo. Pela vida do Senhor a quem sirvo, replicou Eliseu, não aceitarei nada. E, apesar da instância de Naamã, ele recusou. Então Naamã disse: Se não aceitas, permite ao menos que se dê ao teu servo da terra deste país, tanto quanto possam carregar 2 mulas, porque doravante este teu servo não oferecerá mais holocausto nem sacrifício a outros deuses, mas só ao Senhor. Entretanto, que o Senhor perdoe ao teu servo o seguinte: quando meu soberano entrar no templo de Remon para adorar, apoiando-se no meu braço, seja-me permitido também me prostrar no templo de Remon, e que o Senhor perdoe esse gesto ao teu servo. Eliseu respondeu: Faze-o tranquilamente. E Naamã o deixou. Naamã estava já a certa distância, quando Giese, servo de Eliseu, disse consigo: Eis que meu amo poupou a esse sírio, Naamã, recusando aceitar de sua mão o que ele tinha trazido. Pela vida de Deus, vou correr atrás dele e obterei dele alguma coisa. E Gisei foi ao alcance de Naamã, o qual, vendo-o correr, desceu do carro e veio-lhe ao encontro. E disse-lhe: Tudo vai bem? Sim, respondeu Giese. Meu senhor manda-me dizer-te: Acabam de chegar à minha casa da montanha de Efraim 2 jovens, filhos de profetas. Rogo-te que me deis para eles um talento de prata e 2 hábitos de festa. Naamã respondeu: É melhor que leves 2 talentos. Naamã insistiu e, atando 2 talentos e 2 hábitos de festa em 2 sacos, entregou-os a 2 de seus escravos, para que os levassem a Giese. Quando atingiram a colina, Giese tomou os objetos de suas mãos e guardou-os na sua casa. Depois disso, despediu os 2 homens e estes se retiraram. E, tendo entrado, apresentou-se ao seu amo. Eliseu disse-lhe: De onde vens, Giese? Teu servo não foi a parte alguma, respondeu ele. Mas Eliseu replicou: Não estava porventura presente o meu espírito,
quando o homem saltou de seu carro ao teu encontro? É este o momento de aceitar dinheiro, adquirir vestes, oliveiras e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? A lepra de Naamã se pegará a ti e a toda a tua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu, coberto de uma lepra branca como a neve. Oséias, capítulos de 1 a 3. Palavra do Senhor dirigida a Oséias, filho de Beri, no tempo de Osias, de Joatã, de Acás e de Ezequias, reis de Judá, e no tempo de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Início da palavra do Senhor a Oséias. Disse o Senhor a Oséias: Vai e desposa uma mulher dada ao adultério, e aceita filhos adulterinos, porque a nação procedeu mal para com o Senhor. Foi-se ele e desposou Gomer, filha de Deblaim. Esta concebeu e deu-lhe um filho. O Senhor disse a Oséias: Chama-o Jezreel, porque dentro em breve punirei a casa de Jeú pelos massacres de Jezreel, e porei fim à dinastia da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel na planície de Jezreel. Ela concebeu de novo e deu à luz uma filha. O Senhor disse a Oséias: Chama Loruana, porque não terei mais amor à casa de Israel, mas a exterminarei completamente. Amarei, entretanto, a casa de Judá e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Não os salvarei pelo arco e pela espada e pela guerra, nem pelos cavalos e cavaleiros. Tendo desmamado Loruhana, concebeu de novo e deu à luz um filho. O Senhor disse: Chama-o a mim, porque já não sois meu povo e não sou vosso Deus. Os filhos de Israel serão tão numerosos como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Em lugar de lhes dizer Lo-ami, serão chamados filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e de Israel se reunirão, constituirão para si um único chefe e transbordarão de seu território, porque será grande o dia de Jezreel. Vossos irmãos serão chamados Ami e vossas irmãs Ruhana. Protestai contra vossa mãe, protestai, porque já não é minha mulher, e já não sou seu marido. Afaste ela de sua face, suas fornicações e seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a desnude, como no dia de seu nascimento, e não a torne como um deserto, para que eu não a reduza a uma terra seca, e não a deixe perecer de sede. Não terei compaixão de seus filhos, porque são adulterinos. Sim, sua mãe cometeu adultério, desonrou-se aquela que o concebeu. Ela disse consigo mesma: Seguirei os meus amantes, que me dão meu pão e minha água, minha lã e meu linho, meu óleo e minha bebida. Por isso, fecharei com espinhos o seu caminho e o cercarei com um muro. Ela não encontrará mais saída. Perseguirá os seus amantes, mas não os alcançará. Ela os procurará, mas não os encontrará. Então dirá: Voltarei para o meu primeiro marido, porque eu era outrora mais feliz que agora. Ela não reconheceu que era eu quem lhe dava o trigo, o vinho e o óleo, e quem lhe prodigalizava a prata e o ouro, que se consagra a Baal. Por isso, retomarei o meu trigo no seu tempo, e o meu vinho na sua estação. Retirarei minha lã e meu linho, com que cobria a sua nudez. Vou descobrir sua abjeção aos olhos de seus amantes, e ninguém a libertará de minha mão. Porei fim a todos os seus divertimentos, suas festividades, suas luas novas, seus sábados e a todas as suas festas. Devastarei sua vinha e sua figueira, das quais dizia: Eis a paga que me deram meus amantes. Farei delas um matagal, que os animais selvagens devorarão. Eu a farei espiar os dias de Baal, quando lhe queimava ofertas, ataviada de seu colar e de suas joias para cortejar os seus amantes, sem pensar mais em mim, oráculo do Senhor. Por isso a atrairei, a conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Então lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor, como porta de esperança. Aí ela se tornará como no tempo de sua juventude, como nos dias em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás, meu marido, e não mais meu Baal. Não lhe deixarei mais na boca os nomes de Baal, e ninguém pronunciará tais nomes. Farei para eles, naquele dia, uma aliança com os animais selvagens, as aves do céu e os répteis da terra. Farei desaparecer da terra o arco, a espada e a guerra, e os farei repousar com segurança. Eu a desposarei para sempre, conforme a justiça e o direito, com benevolência e ternura. Eu a desposarei com fidelidade, e reconhecerás o Senhor. Naquele dia, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e eles atenderão à terra. A terra atenderá ao trigo, ao mosto e ao óleo, e estes atenderão a Jezreel. Farei dele para mim uma terra bem semeada. Usarei de misericórdia com Lo-ruhama, e direi a Lo-ami: Tu és meu povo. E ele me dirá: Vós sois meu Deus. O Senhor disse-me: Ama de novo a uma mulher que foi amada de seu amigo, e que foi adúltera.
pois é assim que o Senhor ama os filhos de Israel, embora se voltem para outros deuses e gostem das tortas de uva. Adquiria, pois, para mim por 15 siclos de prata e um homer de cevada, e um leteque de cevada. E disse-lhe: Por muitos dias ficarás aí, sem te prostituíres, nem te entregares a homem algum, e eu farei o mesmo para contigo. Porque, por muitos dias, os filhos de Israel ficarão sem rei e sem chefe, sem sacrifício, nem monumento, sem efode e terafim. Depois disso, os filhos de Israel voltarão a buscar o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei. Recorrerão comovidos ao Senhor e à sua bondade, no final dos tempos. Salmo 100, da Bíblia Ave Maria. Salmo de Davi. Cantarei a bondade e a justiça. A vós, Senhor, salmodiarei. Pelo caminho reto quero seguir. Ó, quando vireis a mim? Caminharei na inocência de coração, no seio de minha família. Não proporei, ante meus olhos, nenhum pensamento culpável. Terei horror àquele que pratica o mal. Não será ele meu amigo. Estará sempre longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Exterminarei o que em segredo caluniar seu próximo. Não suportarei homem arrogante e de coração vaidoso. Meus olhos se voltarão para os fiéis da terra, para fazê-los habitar comigo. Será meu servo o homem que segue o caminho reto. O fraudulento não há de morar jamais em minha casa. Não subsistirá o mentiroso ante meus olhos. Todos os dias extirparei da terra os ímpios, banindo da cidade do Senhor os que praticam o mal. Muito bem, hoje começamos o livro de Oséias, que é um dos 12 profetas menores, e o termo profeta menor não é porque eles são sem importância, eles são muito importantes, é só porque os seus escritos são mais curtos que os profetas maiores, como Ezequiel, Jeremias e Isaías. Temos Eliseu e Naamã, o general sírio. Naamã é o general do exército do rei da Síria. Ele é um homem de valor, ele tem tudo para reinar, honra, reputação, fortuna, poder, mas ele é um leproso. Isso basicamente significa que ele é um homem morto. Isso é algo que vale a pena refletir e parar. É possível que uma pessoa possa ter todas as bênçãos possíveis na vida, mas todas as nossas vidas são uma ampulheta onde os grãos de areia continuam a se esgotar. Naamã o encarava toda vez que se olhava no espelho, porque era leproso. Ele tinha todo o poder que ele poderia sonhar. Ele tinha toda a reputação e honra que ele poderia querer. E ainda, ele sabia que seus dias estavam contados, porque ele sabia que não poderia escapar do fato de que ele era um leproso. Podemos estar no auge de nossas vidas agora, ou podemos estar no ponto mais baixo de nossas vidas. Sem Deus, isso significa muito pouco. Sem Deus, nosso sucesso significa muito pouco. Sem Deus, nossa tragédia significa muito pouco. Naamã, o sírio, está desesperado, porque a lepra era incurável. O que mudou o curso da vida de Naamã? Uma jovem judia vivendo em sua vida como escrava. Esta jovem foi levada de sua casa, sequestrada pelos sírios, e agora está trabalhando na casa do general do exército sírio, Naamã. Ela é aquela que vem à esposa de Naamã, que lhe conta sobre um homem de Israel chamado Eliseu, que poderia curar seu mestre. Aqui está uma menina que teve tudo tirado dela por Naamã e os sírios. É provável que Naamã tenha sido quem sequestrou essa garota quando eles invadiram os judeus. Por que no mundo ela iria querer que seu mestre fosse curado? Pode ser porque, além de tudo isso, ele era um homem honrado. Ou ela conhece o coração de seu Deus e nosso Deus. Ela quer estender sua cura até aqueles que são seus inimigos. Ela quer estender a cura do Senhor até aqueles que destruíram sua família. Ela quer estender a cura do Senhor mesmo àqueles que a levam a um lugar estrangeiro. Quando Naamã chega ao rei de Israel, que ele não tem ideia de como ajudar a sua lepra, Eliseu aparece e diz a Naamã para se banhar no Jordão 7 vezes. Naamã se recusa. O servo de Naamã é que lhe diz: ouça, se ele te pedisse para fazer algo realmente difícil, você ia fazer. Mas isso daqui é muito fácil, por que você não faz logo? Esta é possivelmente uma alusão direta ao batismo. O batismo nos torna filhos e filhas de Deus. Batismo que nos permite clamar Abba, Pai, quando Ele nos dá seu Espírito Santo. É uma coisa tão simples. Algumas pessoas dizem: isso pode realmente fazer uma grande diferença assim? Apenas recebendo água derramada sobre você e o sacerdote dizendo: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O preço para ganhar a graça do sacramento do batismo foi pago por Jesus e seu sacrifício. Mas, para nós, é incrivelmente fácil e transforma nossas vidas. Assim como tomar banho 7 vezes no Jordão transformou a vida de Naamã. Todas as ofertas de Naamã foram recusadas. Então ele prometeu adorar apenas a Deus de Israel de agora em diante. Ele tomou 2 mulas desta terra
quando voltou para sua terra, de modo que quando ele estava sobre ela, ele estava em terreno santo. Há uma igreja em Roma que é muito semelhante, Santa Croce, a igreja da Santa Cruz, em Jerusalém. Helena, a mãe do imperador Constantino, foi em peregrinação à Terra Santa, e eles encheram seus navios com terra da Terra Santa. Quando eles voltaram para Roma, em vez de apenas jogar fora a terra, ela trouxe tudo para a cidade e mandou construir uma igreja naquela terra de Jerusalém. Então isso é semelhante ao que Naamã fez. Toda vez que Naamã estava na terra, ele estaria de pé, na Terra Santa, adorando o Deus vivo e verdadeiro de Eliseu, o Deus de Israel. Já em Oséias, é uma figura trágica, mas uma figura de Deus. Ele é trágico porque muitos profetas são chamados a testemunhar do Senhor por suas palavras. Alguns profetas são chamados a testemunhar do Senhor por suas ações. Oséias é chamado a testemunhar de Deus por suas ações e suas palavras. O que Deus chama Oséias para fazer? Ele convida Oséias para se casar com uma prostituta, sabendo que ela será infiel. Esse testemunho da vida de Oséias é que Oséias deve ser como Deus, porque Homer será como o povo de Israel. Deus dá ao povo de Israel tudo o que eles podem querer, e eles vão correr atrás de outros amantes. Eles vão dar seus corações aos outros. O fruto do seu casamento continuará se afastando. Definitivamente vale a pena voltar e ler Oséias capítulo 1 a 3, para que você possa realmente entender a gravidade do que está sendo proclamado por Oséias. Oséias está pregando ao reino do norte. Eles continuam fugidos do Senhor. No versículo 3 vai dizer: eu a desnudarei e a farei como no dia em que nasceu, e a farei como um deserto, e a matarei de sede. Por quê? Porque depois ela vai voltar. A ideia é que ele continue tirando as coisas para que eles percebam que pertencem a Deus. No versículo 5, pois ela disse: eu irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e minha água, minha lã e meu linho, meu óleo e minha bebida. No versículo 8 desse capítulo 2 ainda, Deus mais tarde vai dizer: não, ela não percebe. Fui eu que lhe dei o grão, o vinho e o azeite, e a despejei com a prata e o ouro que usaram para Baal. O povo de Israel, que é o reino do norte, pensavam que eram coisas para serem usadas para os falsos deuses. Isso é como nossa própria idolatria em nossos próprios corações. O versículo 6 do capítulo 2 vai dizer: por isso, cercarei o seu caminho com espinhos e construirei um muro contra ela, para que não encontre seus caminhos. Ela perseguirá seus amantes, mas não os alcançará, e ela os procurará, mas não os achará. Isso é o que Deus faz com muita frequência. Deus muitas vezes bloqueia o caminho quando estamos tentando pecar, quando decidimos nos afastar do Senhor, e Deus bloqueia o caminho com espinhos e constrói um muro contra nós. Deus não quer que saiamos, Deus não quer que fujamos dele. Deus, às vezes, pode colocar obstáculos no nosso caminho. No versículo 7, vai dizer: então ele dirá: irei e voltarei para o meu primeiro marido, porque era melhor comigo então do que agora. No versículo 14 vai dizer: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto, e falarei com ternura com ela. Nós falamos sobre isso no livro de Josué, quando o povo de Israel entrou na terra prometida, quando eles tiveram a batalha de Ai. Acom havia roubado alguns despojos de guerra, e o Vale de Acor foi aquele lugar de devastação e derrota. No versículo 15 desse capítulo 2 de Oséias vai dizer: e ali lhe darei vinhas e farei do Vale de Acor uma porta de esperança. Então, o lugar de vergonha, Deus fará um lugar de vitória. Deus fará um lugar onde você saberá o quão profundamente você é amado. Essa é a palavra de hoje. Você é amado. Mesmo quando fugimos dele, ele continua a perseguir-nos. Muitas vezes, ele nos leva ao deserto para que ele possa falar conosco claramente. Se você se encontra em um deserto, em um lugar de perda real, muitas vezes isso pode ser Deus dizendo: estou apenas tentando chamar sua atenção, porque você deu seu coração, você deu sua vida, você se entregou a algo ou alguém além de mim, a fonte da sua vida, a fonte de si mesmo, a fonte da alegria e do amor. Então volte, meu filho. Você é amado por um Deus que te ama ao ponto em que ele não vai te abandonar. Na verdade, ele vai lutar duro por você. Ele pode até lutar contra você por você. Muitas vezes escolhemos coisas que não são boas para nós. Então temos que ser lutados. Lutar por nós ou lutar até mesmo contra nós. Porque acima de tudo, Deus nos ama. Então que hoje seja um dia para voltarmos para Ele. Oremos uns pelos outros. Porque sem a graça de Deus, estamos presos e buscando ainda, em outros lugares, aquilo que só Ele pode nos dar. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.